que comessem do sacrifício da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, e o que eu aborreço. Só até aí um pouquinho. Então aqui Deus apresenta que lá há alguns fiéis, que havia alguns erros dentro da igreja, que dentre os erros, alguns defendiam heresias, e aí nós falamos que a anterior abominava heresias, enquanto em Pérgamo eles permitiam entre eles. Pode continuar. 16. 16. Arrepende, pois, quando não em breve irei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Só até aí. Aqui Deus dá uma chance de arrependimento. Falo, sou o juiz, mas não vou condenar vocês agora. Ei, arrependam-se. E por fim, ele faz uma promessa para quem vencer. Pode ler o último versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, ao qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Glória. O que ocorre? Por que é importante estudar as 7 igrejas? Nós olhamos 3 até agora. Cada igreja simboliza um período histórico. Por exemplo, Tiatira, que nós vamos ler agora, era a era da apostasia, aconteceu mais ou menos do século VI ao século XV mesmo, da nossa era cristã. E também porque algumas situações da igreja se repetem hoje. Aconteceu em algum período e às vezes se repete nos nossos dias. Vamos para Tiatira então. É a igreja da era da apostasia. E a apostasia nós estudamos no curso de teologia, é você afastar do que você aprendeu. É abandonar a fé mesmo. Isso aconteceu muito na metade do século VI até o século XV. É considerado também como a era das trevas, para a gente buscar um gancho aí na história, na disciplina mesmo, na história da humanidade, que a Igreja Católica dominou o mundo moderno, fez aquele comunhão com o governo, com os reis, não era permitido acesso à Bíblia, missa em latim, eles definiam o que era certo e o que era errado, quem ia para o céu, quem não ia. Foi essa era. Em Tiatira, a cidade ela se notabilizou pela púrpura que possuía, que é uma tinta, que era tirada de um caramujo. Era rico no comércio de roupas, bronze e cerâmica. A carta ela é grave e ela é repleta de advertências. Lê para nós alguém, por favor. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreve isso. Diz o Filho de Deus, quem tem olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Primeiro ponto, se identifica, é Jesus, tá? Aí continua falando da característica da igreja, verso 19. Conheça tuas obras, sei o teu amor, teu serviço, tua fé, tua paciência. Tá gravando ainda? Tuas últimas obras, que são as mais numerosas que as primeiras. As tenho contra ti, que toleras Jezabel, uma mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar seus servos para que prostituam e comam do sacrifício da idolatria. Só até aí, por enquanto. Então, assim, a advertência mais grave delas todas é essa. A situação que a igreja de Tiatira estava vivendo, que corrompia a igreja, que matava a igreja, que o anjo da igreja, alguns líderes permitiam, os irmãos permitiam e tinham como algo normal. E aí, lê para nós agora, lê o versículo 25. Não, lê o 24, por favor. Mas eu vos digo, e aos demais que estão em Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina e não conheceram, como eles dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga não lançarei sobre vós, mas o que tendes retendes até que eu venha. Só até aí. Aqui Jesus fala, mas há entre vocês alguns fiéis. A maioria da igreja está corrompida, mas entre vocês há alguns fiéis que não se corromperam nessa
corrupção que há entre vocês tão notória, e por fim, aquela promessa aos que se arrependerem, ok? Vamos para Tiatira, capítulo 2, versículo 18. Não, essa foi Tiatira, né? Sardes, capítulo 3, versículo 1 ao 6. Sardes é o tipo da igreja da era da Reforma protestante. A Reforma protestante, ela data de 31 de outubro de 1517, que é a data em que Martinho Lutero fixou as 95 teses na Catedral de Wittenberg. Esse é o marco histórico da Reforma protestante. A Reforma, ela começa não em 1517, ela começa lá atrás, 1400, já havia alguns reformadores. Mas se nós estudarmos a história, e aí eu falo reformadores, o que é reforma? É você mudar o que está, correto? Então eles eram católicos, eram padres, porque era a igreja cristã dominante da época, que se colocava como detentora da Bíblia e tudo mais, de Cristo, do reino dos céus. E aí aqueles reformadores apresentavam o que eles entendiam de errado, do que a igreja apresentava e que estava na Bíblia. E o Papa requeria a retratação deles, e ou se retratava ou era morto. Então nenhuma reforma foi adiante por causa disso. E Martinho Lutero tem efeito, por quê? Porque ele é chamado a se retratar, ele não se retrata, mas ele consegue guarida de alguns príncipes alemães. Então por isso que a reforma dá um impulso. Só que a reforma ela começa com ele e ele não ataca diretamente ao Papa, ele não entendia que o Papa era o errado. Só lá em 1521, quando ele é condenado pelo Papa, que ele percebe que o Papa realmente fazia parte do erro, que não era apenas quem cercava o Papa ou quem estava mais perto dele, e aí ele realmente luta contra aquelas supostas heresias que ele entendia. Só que a reforma que ele apresenta não é o que nós temos hoje, não é o protestantismo que nós observamos hoje, a igreja evangélica. Isso vai com o decorrer do tempo, com os mais famosos, que é John Knox e João Calvino. Então, a era da Reforma Protestante é mais ou menos do século 17, 16 até o 18. Foi que vieram as mudanças. E a igreja de Sardes representa isso. Sardes significa quase morta ou remanescente. É uma fortaleza quase inexpugnável. Ela é a antiga capital do reino da Lídia. Lá dentro da cidade de Sardes, a vida religiosa pagã era muito forte, assim como as demais que nós olhamos aqui. Lá tinham deuses como Zeus, Artemis e Diana. E aqui, lê para nós essa carta, por favor, a partir do versículo 1 do capítulo 3. Pode ler. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegra as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Pausa um pouco. Então aqui reconhece que na igreja em Sardes haviam obras imperfeitas e que ela se esqueceu da palavra. Pode continuar. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo. Só até aí. Então aqui Deus reconhece que lá, assim como em Tiatira, havia um pequeno número de servos fiéis e sinceros. Ou seja, não é porque se corromperam que nós também vamos nos corromper. E por fim, encerra a carta fazendo a promessa aos que se arrependerem e a permanecerem fiéis. Vamos para Filadélfia. É do versículo 7 ao 13, do capítulo 3. É a igreja mais perfeita, vou colocar assim, mais cheia de elogios, e ela representa a era do reavivamento, que foi do século XVIII ao século XIX, o reavivamento da era cristã no mundo. Filadélfia, vem do termo de filos, que é fraternalmente ou amigos, e aí pode ler para nós, versículo 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: Essas coisas diz o santo e verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que
se abre, ninguém fecha. Só até aí, então aqui ele já começa fazendo identidade de quem está falando da igreja e é Cristo. Pode continuar. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Tu tens pouca força, e então guardarás a minha palavra e não entraste no mundo. Só até aí. Então, uma igreja que tem pouca força, o que significa pouca força? Às vezes uma quantidade reduzida de membros, às vezes sem muita capacidade financeira, às vezes limitação de dons, pouca força. Só que mesmo na pouca força, eles guardavam a palavra e não negavam o meu nome, como é dito. Pode continuar. Eis que fareis que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desde que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas não têm, eis que os farei vir e prostrar-se aos meus pés. Só até aí. Aqui volta a citar a heresia da sinagoga de Satanás, só que aí fala da vitória da igreja. Ó, eles vão se curvar aos pés de vocês, ou seja, vocês sairão vitoriosos desse povo. Ele continua fazendo promessas e aquela promessa final, né, que quem tem ouvidos ouça. E por fim, a última igreja, que é enviada uma carta à igreja de Laodiceia, capítulo 3, versículo 14 ao 22, representa o tipo da igreja da última era. Seria a igreja presente, da era que nós vivemos. Acontecia nos tempos passados e acontece no tempo de hoje, mas como eu disse, às vezes hoje nós temos igrejas de todas as que foram citadas. Era conhecida Laodiceia por sua riqueza na igreja e na cidade. Jesus deixa claro que conhece as obras da igreja em Laodiceia. Pode ler para nós, por favor. Aonde da igreja tem Você já leu, não? Já. Todo mundo leu? Alguém ficou sem ler? Já deu para ler. Valeu, Renato. Agora você leu. E a outra da igreja que está na Laodiceia escreve: Isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Jesus, pode continuar. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és imundo e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, me puxou e estou enriquecido e nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes branca, para que te vistas. E não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio, para que a vejas. Só até aí. Então, a igreja se declarava rica e independente. Quanto mais independente a pessoa cristã ou a igreja se declara, mais superficial ela é, menos profundeza espiritual ela possui. E aí, por fim, continua com a palavra disciplinadora e corretiva. Pode continuar. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Só até aí. Então, por fim, Jesus desafia a igreja a uma mudança de vida. Ok? Entendemos aí as 7 igrejas. Agora, nos 15 minutos que nos falta, vamos tratar os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças. Podem fechar a Bíblia, voltar para a apostila. Não anotei página, mas Lá na página 91. o quadrado, isso, página 91, né? Anotei aqui. Página 91, os 7 selos. Esse quadro aí demonstra para nós a relação quando Jesus declara os sinais dos tempos, e essa declaração está em Mateus, está em Marcos, está em Lucas, e aqui é revelado ao apóstolo João, e ele declara mais uma vez, só que ele declara uma divisão em selos. O texto diz que foi mostrado a João, né, um documento com 7 selos, e não havia ninguém digno de abrir e desatar os 7 selos, e houve um choro, houve um pranto no céu, até que alguém diga que fale: eis o Cordeiro, que é digno de desatar os 7 selos. E aí o Cordeiro é Jesus.
Aí Jesus vem e começa a desatar selo por selo. Para vocês entenderem aquele selo, porque assim, ó, João ele enxergou a visão que foi lhe dada, e ele expressa isso em Apocalipse, só que havia situações que ele não conseguia explicar. Então ele explicava conforme ele entendia, ok? Então é um pergaminho e o selo é aquele selo que no tempo antigo se selava as cartas. Você pinga uma vela, pega o anel de quem é a autoridade e aí quando a vela seca, o pergaminho é selado e quando ele só pode ser aberto se desatar o selo. E só pode desatar o selo destinatário da carta. Então ele tinha 7 selos para mostrar a importância do documento. Então tá, o primeiro selo simboliza guerras. E aí nos textos que está aí do quadro, depois você lê em casa com calma, tá? Está em Apocalipse capítulo 6 até o capítulo 7, versículo 1, e está em Lucas 21, Marcos 13. Dentro desse quadro vai estar faltando um selo. Tá, e Mateus 24. Está faltando o 7º selo, nós vamos falar dele no final. Aí é assim, ó, os 6 selos então do quadro. Primeiro selo, há um entendimento que é o início do anticristo, tá? O governo do anticristo. Mas para ficar bem claro para nós, pode ser o anticristo também, mas se nós considerarmos, porque assim, irmão Rony, não tem os 7 selos, porque podemos interpretar que esses 6 selos já se cumpriram. Quais são? Guerras. O que mais teve no mundo foram guerras. Selo 1. Segundo selo, conflito internacional. E aí fala de guerra também, mas mais conflito mesmo, falta de aliança entre as nações. Terceiro selo, para alguns textos fica claro que é fome e para outros terremotos. Assim como o 4º selo, talvez fome, talvez terremoto, mas pragas, morte e inferno. O 5º selo, perseguição e para Lucas, pragas. E o último selo, ou o 6º selo aqui do quadro, catástrofes astronômicas. O que são catástrofes astronômicas? E aí é sol caindo, lua e estrelas caindo na terra. São catástrofes que não se pode dimensionar o que nunca antes houve. Ou catástrofes tão graves que destroem o mundo. Ok? O entendimento então é que o 6º selo é o selo da destruição do mundo. É o que algumas pessoas chamam de fim do mundo. Só que nos 4 primeiros selos, quando o selo é desatado, apareciam cavalos. E aí são os 4 cavalos, que algumas pessoas falam cavalos do Apocalipse. Então tem um cavalo branco, que aí simboliza o primeiro selo, o governo romano comparado ao governo do anticristo. Por isso que eu disse que alguns entendem que o selo 1 é o governo do anticristo. O segundo selo tem um cavalo vermelho, simboliza a sanguinária espada romana, comparado ao perfil do governo do anticristo. Fala que ele tem uma espada e de guerra. O terceiro selo é o cavalo preto, que simboliza fome e miséria como consequência de um mundo pós-guerra. O 4º selo, o cavalo amarelo, que aí são morte das pessoas por várias pestes, epidemias e vários tipos de doenças. O 5º selo tem a primeira visão de todos os mártires da igreja, porque vê os mártires da igreja. O 6º selo, Deus responde à oração dos mártires na grande tribulação. Aí o 7º selo, há um silêncio. É interessante que João, ele dimensiona o silêncio. Ele fala assim, ó, houve um silêncio no céu de quase meia hora. Silêncio total. Há um entendimento teológico que esse silêncio é como Deus esperando o arrependimento das pessoas. Então acontece esse juízo de Deus, tá? Cada selo é um juízo de Deus contra a humanidade má. Quando termina o 6º selo e vai abrir o 7º, o que Deus espera do povo? Que o povo entenda que precisa de arrependimento, mudar de vida, olhar para o Criador. Então entende-se que esse intervalo é um prenúncio também introdutório dos próximos acontecimentos, que são as trombetas que são tocadas, mas para o povo arrepender. O que não há arrependimento, tá? A humanidade meio que não se arrepende, mas blasfema contra o Criador. Vamos para as 7 trombetas. Primeira trombeta, e elas são tocadas uma após a outra. A consequência é 1/3 da vegetação da terra destruída por saraiva, fogo e sangue,
Saraiva é fogo, tá? Fogo do céu. A segunda, 1/3 da vida marinha e embarcações destruídas por algo como uma montanha que cai do mar. A terceira, 1/3 das águas doces são contaminadas. A quarta trombeta, Sol, Lua e estrelas perdem 1/3 da capacidade de iluminar. E aí a catástrofe no mundo, isso aí nós não conseguimos nem dimensionar, a falta que o Sol pode fazer, e a Lua interfere na maré, e as estrelas e tudo mais. A quinta trombeta, invasão da terra por demônios, talvez simbolizado aí, gafanhotos, com tormento por 5 meses, e aí fala que 144 mil serão poupados. A sexta trombeta, 4 anjos decaídos, e é interessante como que o texto traz, o texto bíblico, 4 anjos decaídos são liberados e comandam uma horda de outros 200 milhões de demônios para a morte de 1/3 dos habitantes da terra. É a sexta trombeta. Está lá em Apocalipse 9, versículo 13 a seguir. Então o sexto anjo fez soar a sua trombeta e ouviu uma voz que se projetava dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontrava a presença de Deus, dizendo ao sexto anjo que empunhava a trombeta: solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para aquele exato momento, dia, mês e ano, a fim de matassem 1/3 da humanidade. O último dos cavaleiros que formam os exércitos era de 20.000 vezes 10 milhares, de acordo com o número que eu vi. Isso dá 200 milhões. Tá? Para não ficar muito confuso, eu tenho um vídeo, depois eu vou mandar lá no grupo. Os 7 selos, nós podemos compreender que Cristo começa a desatar os 7 selos quando ele chega no céu, ok? Porque o João fala o seguinte: a visão que ele tem do céu é que ninguém é digno de desatar os 7 selos. Ninguém no céu é digno, nenhum anjo, arcanjo, querubim, serafim. Quem é digno de desatar esses 7 selos? Aí o Cordeiro é digno, ou seja, Jesus, ao cumprir a missão dele de salvar a humanidade, de vencer a morte, ele se torna digno de desatar os 7 selos. Então, após o sacrifício de Jesus na cruz, ele no céu com o Pai, ele começa a desatar os 7 selos. Aí tem os acontecimentos, os que eu citei aqui: guerra, conflito, fome, praga, perseguição. Entendemos que os 5 selos meio que já aconteceram, que são sinais do tempo, dos tempos, que Jesus cita lá em Lucas, Marcos e Mateus. Talvez o 6º selo e o 7º são os que não aconteceram. E é interessante que do 7º selo passa para as trombetas. Aí, as trombetas, nós entendemos que é a grande tribulação. A grande tribulação na segunda metade do reinado do anticristo, ok? O anticristo ele começa o governo, os 3 anos e meio do início do governo do anticristo de paz, de fartura, não tem fome, não tem guerra, não tem nada. Mas a segunda metade é terrível. Então os acontecimentos que eu acabei de citar aqui, nós entendemos que a grande tribulação é dentro da grande tribulação, inclusive este aqui, de morrer 1/3 dos habitantes da terra. E a 7ª trombeta introduz os piores juízos sobre as 7 taças. Aí nós entramos nas 7 taças. As 7 taças, a primeira taça, a terra é atingida. Na segunda taça, o mar é atingido. Na terceira, os rios são atingidos. Na quarta, o céu é atingido. Na quinta, há um tormento entre os homens. Na sexta, a destruição. E na 7ª, aí não existe nem mundo mais. Já foi tudo destruído. Quanto às 7 taças, que eu encerro o assunto, concluindo, as 7 taças é o seguinte: enquanto o juízo das trombetas atinge o ambiente, atinge o meio ambiente, o das taças atingem desde o início o homem.
O juízo das taças traz destruição completa. É como se o juízo final, se nós considerarmos como julgamento, destruição da humanidade pelos seus atos pecaminosos, ele se conclui nas taças. Não há interrupção entre os flagelos. Então, enquanto está acontecendo um, já vem outro, e quem não morreu do primeiro é acometido do segundo, e quem conseguir sobreviver disso é acometido de todos. Isso durante a grande tribulação. Nós entendemos que a igreja não estará aqui. Na aula anterior, nós falamos que tem pessoas que entendem que Jesus viria depois do milênio e que a igreja também estaria aqui depois da tribulação. O entendimento doutrinário da nossa igreja, que nós extraímos da Bíblia, do livro de Apocalipse, é o seguinte: Jesus, ele arrebata a igreja antes de tudo isso, antes do milênio, antes da grande tribulação. E eu citei ao contrário. Então, antes da grande tribulação e antes do milênio, porque tem gente que entende que o milênio é simbólico. Nós sabemos que o milênio é real. Então é o seguinte: Jesus arrebatou a igreja, aí começa o governo do anticristo. No meio do governo do anticristo, 7 trombetas, 7 taças. Aí depois de tudo isso, o milênio. Aí depois do milênio, o grande julgamento. E aí no grande julgamento e aí a humanidade vai estar dividida entre os selados de Deus e os selados da besta. Na próxima aula nós vamos tratar dos 144.000 que significam da Babilônia, do anticristo, das duas testemunhas. Então vai dar para dar uma dimensão melhor de como será, o que a Bíblia nos diz sobre o fim dos dias e da grande tribulação. Podemos ter porque haverá salvação. A Bíblia diz que haverá salvação na grande tribulação, que alguns não aceitarão a marca da besta. Então o juízo vai ser, o povo vai ser dividido entre os selados de Deus, aqueles que não aceitarem, os selados da besta. Certo? Aqui a gente conclui